O ponto de encontro de hoje entrevista o araraquarense Sérgio Bortoloso. Ele é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, que recebeu o convite oficial da Organização das Nações Unidas, a ONU, para integrar o chamado Champions Network for the Food System Summit, grupo de lideranças que está preparando o debate para a cúpula de sistemas alimentares nesta etapa correspondente ao ano de 2021. Em documento assinado pela enviada especial da Secretaria-Geral da ONU, Agnes Kalibata, a entidade destaca que o convite a Sérgio Bortoloso levou em conta a sua vasta experiência, liderança e também envolvimento na transformação de nossos sistemas alimentares, particularmente por meio de seus esforços na Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, na Sociedade Rural Brasileira e em outras instituições na divulgação de políticas internacionais. Sérgio, que alegria falar contigo, falar com um conterrâneo que tanto tem se destacado no agronegócio brasileiro. A alegria é minha, Ivan. Estar falando com você, estar falando com os araraquarenses, principalmente, meus conterrâneos, araraquarenses como eu sou. Eu, apesar já de não estar morando mais em Araraquara há mais de 30 anos, eu costumo dizer que eu saí de Araraquara, mas Araraquara não saiu de mim e não vai sair nunca, né? Então, tenho uma história, tenho grandes amigos aí, a minha família, a minha mãe ainda mora em Araraquara, nós temos ainda uma atividade econômica em Araraquara, e eu acho que Araraquara é uma referência. Araraquara, quanto mais a gente anda por esse mundo e a gente começa a participar de todas as atividades, a gente começa a avaliar e perceber quanto é bom ser araraquarense, viu? Por isso eu fico muito satisfeito, muito alegre de estar com você agora aqui, viu, Ivan? Bom, meu amigo, o que você pode contar ou falar deste honroso convite? Bem, Ivan, de fato é um honroso convite, é um enorme desafio, né? A gente percebe que você falar hoje em abastecimento, em ambientalismo, em sustentabilidade, é um desafio muito grande, principalmente quando essas palavras não estão sempre na mesma página, né, de leitura. Então, eu vejo que as Nações Unidas ela tem se preocupado, de um tempo para cá, com o abastecimento do futuro. Ou seja, ela sabe que vai faltar comida lá na frente. E se não faltar comida, quem tem poder aquisitivo não vai se incomodar de pagar caro pela comida no mundo, que é o caso dos europeus e, em Minas Gerais, o pessoal do hemisfério norte. Agora, para o pessoal do hemisfério sul, África, a Ásia, em algumas coisas, Oriente Médio, vai ser catastrófico se a gente não conseguir estabelecer sistemas, né, de produção sustentáveis, mas que consigam abastecer o mercado. Então, essa foi a proposta das Nações Unidas, e eu fiquei muito grato e honrado, logicamente, de receber isso, porque essa discussão já vem acontecendo já há algum tempo. Agora, como esse encontro de cúpulas que vai ter esse ano, onde vai se estabelecer projetos de sistemas alimentares sustentáveis para frente, para garantir a segurança alimentar do futuro, essa é mais ou menos a visão, eles procuraram pessoas das mais variadas atividades, entre elas a agricultura, que é quem é de fato ligado diretamente. E eu já tinha um histórico na ocasião em que eu fui, também dentro dessas entidades, já trabalhamos essa questão da segurança alimentar, e eu fui mais uma vez muito honrado com o convite. E o desafio agora é a gente conseguir representar bem o agricultor brasileiro dentro desse fórum de discussão, né, Ivan? Você, Sérgio, você é filho de uma família de produtores rurais de Araraquara. Você se destacou nas últimas décadas pela atuação em diferentes entidades
representativas do agronegócio, que incluem, além da sociedade rural brasileira, sindicatos rurais, federações estaduais de agricultura e a Abramilho, entidade que presidiu durante 6 anos. Atualmente é também presidente do Conselho do Global Agribusiness Forum, que também já esteve à frente da Maisel International Alliance, que reúne produtores de milho nos Estados Unidos, no Brasil e também na Argentina. Mas a minha pergunta ela está centrada no seguinte: como é estar envolvido com tantas atividades? É muito amor ao agro, mas maior ainda é a responsabilidade em atender um convite desses, né? Ah, não tenha dúvida, né, irmã? Eu sempre gosto, na verdade, essa minha atividade classista, a iniciação que eu tive da atividade classista, foram com pessoas que até hoje são referências para mim. Para você ter uma ideia, eu comecei com isso em 1979, quando o Dr. Hélio Segnini, ele era o engenheiro agrônomo da nossa região aqui de Boa Esperança, e ele me indicou para fazer parte de um conselho agrícola estadual. Eu era garotão ainda, e eu aceitei, foi um desafio para mim. Na sequência disso, no Sindicato Rural de Araraquara, estava o Matias Viana e o seu João Batista de Oliveira. Eles me convidaram para fazer parte da diretoria e me nomearam também como membro da comissão técnica do algodão. E com isso eu comecei, sabe, entender que a atividade classista era uma atividade necessária. Primeiro porque quando você delega para pessoas que não são da sua área falar por você, você está correndo um risco. Então eu procurei me envolver, e graças a Deus os meus irmãos também entenderam que era muito importante isso, então eles acabaram assumindo um pouco das responsabilidades que eu tinha dentro da nossa empresa e sempre me apoiaram também nessa questão de desenvolvimento classista, e eu fui caminhando nisso, né, até chegar na presidência das entidades de representatividades nacional, como é o caso da Abramilho. Eu fui por um período também presidente da Federação de Agricultura lá do estado do Piauí. E a Maisol, que é o Maize International Alliance, é uma aliança muito importante. Isso que me deu uma projeção um pouco além das fronteiras aqui do Brasil, porque é uma aliança entre produtores de milho norte-americanos, brasileiros e argentinos. Isso significa mais de 50% do milho produzido no mundo. E significa mais de 70% do mercado global de milho. E eu comecei a trabalhar, quer dizer, quando eu fui na presidência disso, nós conseguimos eliminar várias barreiras tarifárias, barreiras legais, barreiras sanitárias no mundo afora, para poder exportar o milho brasileiro. Tanto que o Brasil até há 30 anos atrás, ele importava milho. Hoje o Brasil é o segundo maior exportador. Então foi o ministro Alisson Paulinelli, que também foi um grande aliado, que foi o presidente executivo da Abramilho. Então, nessa época que eu tive uma projeção internacional, inclusive já participando de alguns debates dentro da FAO, dentro da OMC, para que isso fosse possível. Com isso, eu deixei, nessas instituições, eu deixei uma porta aberta, ou pelo menos um legado de que me deixou apto a receber um convite desse, que foi, logicamente, uma grande honra para mim, esse convite da ONU. Então, eu acho que, como você disse, é o amor pelo agro, foi sem dúvida, mas também foi uma trajetória que a gente começou, eu fui iniciado por pessoas de extrema responsabilidade e pessoas que são referências, e eu procurei dar continuidade e agir sempre dessa mesma forma, principalmente com responsabilidade diante dos seus representados, né? Então, foi mais ou menos assim que foi a minha trajetória nessa questão classista, Ivan. Mas, embora você tenha dito que hoje já não reside mais em Araraquara, mas seus vínculos, as suas ligações também são grandes com entidades aqui do município, né? Continuam.
Continua assim, eu continuo, quer dizer, eu sou totalmente linkado, né, com o Sindicato Rural, com o Nicolau Freitas, eu sou linkado totalmente com a Canasol, que é a nossa associação de fornecedor, hoje tão bem dirigida pelo Luiz Henrique Scabelo. Eu vejo que eu ainda continuo e às vezes até eu me incomodo, sabe, tanto o Nicolau e o Luiz Henrique, e com coisas que eu fico, às vezes, amolando e pedindo, mas eles sempre com uma dedicação, respeito, um tratamento tão bom comigo, um tratamento fraterno, inclusive, em que eu me sinto muito à vontade. Ou seja, eu procuro me envolver, sabe? Procuro trazer um pouco da mensagem minha, da experiência que eu tenho, para que as coisas caminhem, às vezes até com algumas informações. Eu tive a oportunidade, como presidente da Abramilho e também numa das convenções do IPA, trabalhar muito essa questão política em Brasília, com a nossa frente parlamentar do agronegócio, via IPA, Instituto Pensar. Então, tinha algumas coisas que estavam acontecendo com relação à cana que o Luiz Henrique está assim, com relação às questões do nosso sindicato, com o Nicolau eu cobrava, eles também cobravam, ou seja, eu tenho uma integração, uma relação totalmente fraternal e de compromisso com essas entidades de Araraquara também, sem dúvida. Sérgio Bortoloso, nós sabemos que você vai participar de reuniões quinzenais organizadas pelo grupo e já sabe quais são as prioridades que pretende defender, isso é evidente. Mas para nós aqui que estamos à distância, o que de fato você vai apresentar, vai defender no Champions? Ivan, nós temos uma meta, vamos dizer, a cumprir dentro do Champions Network. Primeiro é mostrar que o Brasil ele tem meios e sistemas sustentáveis em todos os aspectos, no aspecto ambiental, no aspecto social e no aspecto econômico. O Brasil tem mostrado isso com a pujança do agronegócio brasileiro. E mostrar para o mundo que as discussões de abastecimento futuro, elas passam, logicamente, por esse tripé de sustentabilidade. Enquanto o mundo hoje nos bombardeia com uma visão ambiental só de todo o sistema, a função nossa vai ser, como agricultor, mostrar a gente, olha, nós temos sustentabilidade não só ambiental, porque temos um Código Florestal, que é o mais rígido do mundo. Os números brasileiros são excepcionais. Se você pegar esse relatório que a Embrapa Territorial fez recentemente, foi até referendado pela NASA, mostra que nós somos uma referência ambiental e de sustentabilidade no mundo. Mas, mesmo assim, ainda somos bombardeados, principalmente pelas suas organizações, principalmente europeias, que às vezes querem discutir coisas que funcionam aqui dentro. Muitas vezes por questões ideológicas, mas uma grande parte delas por falta de informação também. Às vezes eu entendo que o nosso país, a gente pega uma estratégia um pouco errada de confronto e que às vezes deveria ser de esclarecimento e participação. Isso tem de certa forma, nos afastado um pouco da opinião pública, tem nos afastado um pouquinho da opinião do nosso consumidor. O Brasil hoje tem, né, os consumidores brasileiros, é uma parte dos consumidores do agro brasileiro, o mundo todo hoje é consumidor nosso. Então, essa é uma ideia, um tema que vai ser com certeza tratado dentro do Food System e que é uma obrigação do Brasil fazer nesse momento. Ou seja, mostrar que nós merecemos apoio e que esse bombardeio não deve ser direcionado ao Brasil, porque o Brasil, com certeza, vai ser um ator muito importante no abastecimento global do futuro. É mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu pretendo fazer. Eu já estou numa comissão de agricultura, assim, eu na minha reunião, primeira reunião que teve, foi na terça-feira passada, lá no Champions Network, falei, olha, eu sou agricultor, eu vivo de agricultura, eu penso como agricultor,
e eu vejo o mundo com os olhos de agricultor. Então, vocês vão ter aqui dentro da Champions hoje um agricultor falando. E é isso que eu vou fazer questão de falar em nome do agricultor, do produtor rural, dentro lá da Champions Network. Mas uma coisa que me traz dúvida, Sérgio, é o seguinte: o principal objetivo do Food System Summit, a chamada Cúpula dos Sistemas Alimentares de 2021, o objetivo é capacitar pessoas e preparar os países para avançar na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Muito bem. Mas, em rápida análise, você entende que nós, brasileiros, ainda somos um povo atrasado, também os sul-americanos são atrasados e nos querem capacitar para o futuro, e por isso que você nos diz que tem um período de conscientização por 10 anos. Exatamente, Ivan, você fez a leitura correta do que propõe o Summit. Se você pegar o relatório de 2017, um relatório conjunto da FAO e da OCDE, você vai perceber que existe. Naquela ocasião, estava uma discussão muito grande com relação aos organismos geneticamente modificados, se podia usar transgênico ou não. Uhum. Eu lembro que eu fiquei, foi exatamente nessa ocasião que eu estava na presidência da Mais-Al. Eu lembro que eu fiquei quase 15 dias em reuniões lá em Roma, em seminários, alguma coisa, onde a FAO acabou concordando de que, para garantir alimento no futuro, o mundo teria que usar alta tecnologia, incluindo biotecnologia. E mostrou que a América do Sul, onde o Brasil é o principal ator dentro desse processo, teria que crescer pelo menos 40% a sua produção, de forma que garantisse o alimento para o futuro, a segurança alimentar do futuro. Então, eles começaram a trabalhar essa ideia de que nós temos aqui que ver sistemas sustentáveis para que isso ocorra. E a função minha, o que é? É levar essa mensagem também hoje, uma das funções, porque nós somos em dois membros do Champions Network aqui na América do Sul. Sou eu e o Manuel Otero, que é o presidente do IICA. É mostrar que, gente, nós sabemos fazer agricultura com sustentabilidade, e nós não precisamos que ninguém nos ensine a fazer nada. A prova disso é a performance da agricultura brasileira. Os argentinos, com seus problemas lá, hoje o Paraguai é um grande produtor, o Uruguai, a Bolívia, ou seja, a América do Sul vai com certeza ser muito importante lá na frente. E essa qualificação que a priori seria um objeto da FAO, não, vamos treinar aquele pessoal para produzir bem. Isso nós já estamos fazendo. Só que eles não sabem ainda que nós fazemos dessa forma. E é isso que nós vamos procurar levar dentro das discussões das Nações Unidas, mostrar a gente, vamos lá, vem ver o que nós estamos fazendo, depois vocês vão dizer para a gente aqui, né? Mais ou menos. Mas veja bem, você está tendo essa convivência com produtores do mundo todo. Cada país, efetivamente, tem a sua tradição, os seus hábitos, os seus costumes, mas também tem programas e projetos sempre com o apoio dos seus governos. Agora que vem a pergunta, como é que tem sido o relacionamento da nossa classe produtora com o governo brasileiro? Sabe, Ivan, deixa eu só voltar um pouquinho atrás para você ver. Existe, né, nesse comentário que você fez anteriormente. Hoje, você pega aqui no Brasil, você fala que você vai produzir, que a safra, que você vai aumentar a área plantada, que você vai pegar pastagem degradada e vai transformar em área produção, o mundo inteiro te bombardeia. Aí depois você pega um Macron, presidente francês, que diz que vai plantar soja na França e ninguém comenta nada. Então, ou seja, existe essa distorção da forma como vê, quer dizer, não existe coisa mais absurda do que dizer que vai plantar soja lá. E não existe nada coisa mais lógica do que você vai transformar a pastagem degradada aqui e transformar ela em produtiva. Então, ou seja, são situações que, na verdade, o comentário e a exploração que a mídia tem em cima disso hoje,
que no meu entendimento é falta de informação, e isso é um procedimento nosso. Com relação às relações nossas com o nosso governo, eu quero dizer que nós temos dificuldades, como tivemos também com os governos anteriores. Eu acho que existe uma polarização hoje muito pouco eficiente e desnecessária. Eu acho que as dúvidas e tem algumas coisas que a gente entendia, se o nosso setor apoiou totalmente a eleição do novo presidente. A gente queria mudança. Em certo momento, nós entendemos que poderia ser melhor. Algumas coisas, por exemplo, agora saiu esses vetos que ele fez aí no FIAGRO, que eram recursos que poderia estar alavancando o desenvolvimento nosso, só que ele acabou vetando e provocando um desinteresse em se aplicar isso aqui. Então a gente vive numa constante insegurança, né? Segurança e também numa batalha, né? Sempre tentando mais, mostrando para o governo que ele pode avançar um pouco em algumas coisas, e o governo às vezes não entende dessa forma. São dificuldades normais de coisa. O importante é que a gente não leve para dentro das nossas entidades essa questão da política ideológica, da política partidária, alguma coisa desse tipo. Esse é o governo que nós temos. Ele tem boa intenção. Se ele não está nos atendendo, vamos ensiná-los, vamos ajudar para que a gente tenha, porque de qualquer forma, sem o governo, sem a legislação, sem a nossa frente parlamentar, sem o nosso Congresso, principalmente, a gente não consegue continuar nessa linha de crescimento e muito menos nessa linha de viabilidade que a gente está tendo, né, Ivan? Então é mais ou menos isso. Mas o que a gente também observa à distância é que existem muitos desencontros, né, entre o governo brasileiro, os seus assessores e também os produtores que acabam sendo atingidos por políticas que fogem à técnica na maioria das vezes e entram por caminhos da própria incompreensão. Essa é a visão, não sei se você tem essa visão também, mas que nos leva a entender que coincide com uma linha de raciocínio e trabalho do pequeno produtor, que tanto se esforça, tanto sofre, vive dramas praticamente diariamente no cotidiano dele. O pequeno produtor também de Araraquara, ele sofre essas consequências da instabilidade que existe. Eu, pelo menos, particularmente, vejo assim, Sérgio. Não, eu vejo dessa forma também. A agricultura familiar, principalmente, a pequena agricultura, ainda é a principal pilastra do setor produtivo brasileiro. Hoje, mais de 70% do que nós consumimos, e hoje ele é produzido pela agricultura familiar e os pequenos produtores. Eu acho, sim, que deveria ter uma atenção melhor. Eu acho que alguns projetos, como é o caso, nós tivemos na Abramilho um projeto Prospera, era o nome dele, onde nós, em parceria com a Corteva, nós começamos a levar tecnologia e alta tecnologia para a agricultura familiar. No Pernambuco, numa região totalmente carente. E, Ivan, em 4 anos, teve uma revolução, ou seja, a agricultura familiar e os pequenos agricultores também usando a tecnologia, a mesma tecnologia que a agricultura empresarial usa. Para você ter uma ideia, com pouca coisa que você faz e trabalha e investe nesse setor, ou seja, de capacitar e disponibilizar alta tecnologia para os pequenos agricultores e agricultura familiar, tem uma reação, uma resposta imediata. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a iniciativa, as empresas de tecnologia, como a Corteva fez, hoje tem a Bayer que também está tentando fazer projetos nesta linha. Então vai vir muita coisa aí que a gente entende que deve ser direcionado e deve ser priorizado essas questões. A agricultura empresarial vai bem, ela tem tecnologia, tem custo baixo não, ela tem um custo elevado, mas minimizado por causa das compras em escala, da produção em escala e tal. E a agricultura familiar e o pequeno agricultor, com certeza precisa de um apoio e precisa de alguma coisa que seja diferenciada. Esta é a visão que eu também tenho, Ivan.
Ô Sérgio, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Acredito que foi realmente muito importante todo esse esclarecimento. Primeiro, pelo convite que você recebeu em participar dessa cúpula na ONU. E segundo, que você hoje, mediante seu trabalho, você tem uma carreira brilhante, meteórica, respeitado pelos conceitos que apresenta junto à classe produtora brasileira, essa classe que opera no campo. E você, evidentemente, tem os frutos disso, quer dizer, a sua estabilidade econômica. A esta altura, você com uma vida estável, equilibrada, sossegada, pensou em adentrar a política? Ivan, você sabe que, como eu já te disse, eu tenho convivido muito com a classe política. E eu percebo quanto da importância da política. A política, sem dúvida, ela é essencial. A atividade política ela é essencial para qualquer pessoa, ela é essencial para qualquer organização e para qualquer setor. Tanto que nós temos hoje a nossa frente parlamentar da agropecuária, que é o que defende os interesses da agricultura dentro do nosso Congresso. A gente percebe que fazer política é necessário. Mas também tem uma coisa, para fazer isso você tem que ter um dom para fazer política, isso eu não tenho, sabia? Para fazer política partidária. Não é a sua praia. Não é a minha praia é a política classista. Eu acho que eu fiz uma trajetória boa, hoje isso me dá o direito até de entender que eu sou uma pessoa experiente nesse setor, e eu pretendo continuar militando dentro dessas coisas que me são mais política. Eu até gosto muito de política, mas quando tem um detalhezinho na política que me incomoda demais, que é a eleição, sabia? Quando chega na eleição, incomoda muito o candidato. Então muda. Às vezes pessoas até que não deveriam estar representando a sua comunidade, o seu setor, e fazem isso. Então, ou seja, Ivan, eu já até tenho recebido alguns convites para participar, mas não é a minha praia, Ivan. Prefiro continuar na minha atividade com a minha política classista, que eu acho que eu vou ser bem mais feliz, tá bom? Bom, para finalizar, qual é a sua mensagem aos seus amigos araraquarenses, aos amigos produtores aqui na nossa cidade, neste momento importante dentro da sua carreira, Sérgio? A mensagem minha sempre é de otimismo aos produtores rurais, né? Eu acho que a nossa atividade é uma atividade abençoada, né? Porque o produtor rural, nós estamos na ponta do total de um sistema produtivo onde nós pagamos a conta sempre, onde eu entendo que somos injustiçados em determinados momentos, mas eu vejo que a importância do agricultor em toda a cadeia. Eu falo que às vezes nossa atividade não é atividade primária, a nossa atividade é atividade primeira, porque partindo da produção agrícola é que começa a se desenvolver os sistemas econômicos e tal. Então eu sempre, e também a perseverança, né, do produtor rural, eu acho que o produtor rural não deve desanimar nunca. Primeiro porque o mundo precisa da gente, porque nós sabemos fazer isso e fazemos em sua maior parte por amor. Eu acho que é uma missão que nos foi dada e, sem dúvida nenhuma, muito boas coisas ainda está para acontecer para a agricultura brasileira. Eu acho que nós estamos no caminho certo, estamos inovando, não estamos parados no tempo e as perspectivas são muito boas, Ivan. Então, a mensagem minha é de ânimo, avante, e com certeza nós vamos chegar no final dessa trajetória a alguma coisa muito louvável. É isso. Muito obrigado, Sérgio. Nós conversamos, então, neste ponto de encontro pela sua TV RCA, o portal RCA, com a utilização de todas as ferramentas disponíveis nas redes sociais. Conversamos com Sérgio Bortoloso, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Ele já foi presidente desta instituição.
Ele que acaba de receber, olha que orgulho, gente, orgulho para nós, araraquarenses, em saber que o Sérgio Bortoloso vai nos representar na Organização das Nações Unidas, a ONU, integrando um grupo de lideranças que está preparando o debate para a cúpula de sistemas alimentares em 2021. Mais uma vez, Sérgio, parabéns, muito obrigado pela sua participação. E sucesso. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos, até a próxima.